E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Salve, salve, meus queridos! Uma ótima noite a todos. Quinta-feira, 24 de setembro, 21 horas. Este é o 30 na Quinta. As notícias mais quentes da semana, sobretudo no mundo dos negócios, em especial do varejo, comentadas por Caio Camargo e Fred Alecrim. Caio Camargo, boa noite. Boa noite, todo mundo. Como tá? Um friozinho em São Paulo aqui. Falando um pouquinho antes aqui, né, no finalzinho da terça-feira aqui para vocês. Então tá friozinho aqui em São Paulo, meus amigos de camiseta. Eu de blusa aqui para aguentar o frio de São Paulo. E do calor de Natal, Fred Alecrim, boa noite. Calor mesmo, né, Luiz? A época do vento tá terminando e começando aí, chegando quase no verão. Então, boa noite aí todo mundo. Mike, o modo HIT já está começando a ser aplicado aqui na nossa terra, na Cidade do Sol. Gente, olha, o 30 na Quinta é um programa que todas as quintas-feiras a gente sempre publica um novo episódio, são 30 minutinhos, rapidinho. E o meu convite para você agora que está nos vendo pela primeira vez, caso você ainda não tenha feito, se inscreve aqui, tá? Ativa o nosso sininho para que todas as novidades que a gente anda planejando aí você receba em primeira mão. E se você está aí ouvindo a gente nos mais variados podcasts, compartilhe o nosso programa, este que é o nosso 12º episódio. Estamos celebrando hoje 3 meses de 30 na Quinta. Maravilha! Parabéns para nós, é isso aí. Obrigado, audiência aí. Valeu. Muito obrigado pela audiência de vocês. Os feedbacks são os mais positivos, dos mais variados rincões deste país, inclusive fora do país. Este é o 30 na Quinta, feito com muito carinho, desde São Paulo e Natal, para ser mais preciso. Vamos para as manchetes do programa de hoje. Deixa eu voltar aqui na minha programação, gente, porque a gente grava isso, cada um na sua. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que começa a valer esta semana. A gente vai falar da Magalu e do Sebrae, que se unem para digitalizar 100 mil pequenas empresas. As estações do metrô de São Paulo e do Rio passam a contar com lockers da B2W. B2W, cara, B2W. A gente tem um debate aqui sobre o inglês e, enfim, B2W, para ser mais direto no ponto. Revolução nas compras, Brasil tem mais de 600 startups de varejo. E a gente vai falar também da Rent the Runaway, que reformula o plano de assinatura durante a pandemia, além do nosso destaque ao final do programa. Então, deixa eu buscar aqui a minha pauta para a gente falar especificamente aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. A matéria é essa que é aqui que a gente foi colher lá na coluna Tilt, hospedada lá no Universo Online. Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor nesta sexta. Veja o que muda. A matéria que diz o seguinte: olha, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, foi sancionada e entra em vigor a partir da sexta-feira, né? Entrou, na verdade, a partir da sexta-feira, dia 18. Entrou em vigor. Ela foi sancionada na semana passada, na última quinta-feira, pelo presidente Bolsonaro e entrou em vigor na sexta-feira. Isso significa que, a partir de agora, empresas e órgãos públicos terão que deixar muito claro que os usuários no Brasil, de que forma será feita a coleta, o armazenamento e o uso de seus dados pessoais, entre outros detalhes. Salvo algumas exceções, o titular dos dados terá o poder de consentir o seu uso ou não e poderá solicitar a exclusão das informações se achar necessário. Se a lei for desrespeitada, as empresas serão advertidas e multadas. A aplicação de penalidade para as empresas que desobedecerem às novas regras foi adiada para agosto de 2021 pela Lei 14.010, criada em junho deste ano. As punições podem chegar até 2% do faturamento de empresas, sob o limite de até 50 milhões de reais. Caio, na verdade, a minha origem antes da comunicação foi o mundo jurídico, e a gente sempre tinha a expressão: essa lei vai pegar, essa lei já pegou, essa lei é letra morta. E pelo que eu tenho colhido, até pelo próprio apoio da imprensa, a LGPD já veio para ficar, né? Não, isso não tem a mínima discussão. Ela veio, ela vai acontecer, ela é necessária, tá? Para a gente evitar abusos, né, na história dos dados, ou como a gente está sendo tecnicamente monitorado o tempo todo, né? Pelos aplicativos que a gente usa, pelo celular que a gente carrega no bolso o tempo todo.
Então, a discussão é de fato o quanto a gente quer ter essa invasão de privacidade, né? Mas importante para dizer é o seguinte, né? Quando a gente fala de entender o consumidor na loja, e vamos lá, as empresas que têm CRM, por exemplo, souberam nadar de braçada na crise em cima de estruturar os dados que tinham de clientes, né? Foram aquelas que conseguiram construir melhor resultado, Via Varejo, por exemplo, né? Que lá em abril anunciou que logo em abril já tinha recuperado 70% das vendas usando, né, a base de cliente para começar a entrar em contato com eles. Então, foi evidenciada a importância de dados, né, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, tal, de ter, de fato, informações. Agora, na busca de informações, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente obtém a informação do cliente, né? Então, talvez a LGPD vai conseguir minimizar um pouquinho esse volume de spam que você recebe, que você não consegue se livrar. De fato, o que você vai começar a receber de spam, de fato, é lixo eletrônico, né? Ou seja, empresas não idôneas, empresas suspeitas que estão te mandando comunicações que não tem nada a ver contigo. Então, vai ser uma conversa interessante, e eu acho que o principal ponto é que as marcas vão ter que pedir permissão para os clientes para usar os dados, e os clientes vão estar dispostos a dar dados sobre o que eles fazem ou como eles compram, de acordo com o benefício gerado. Por exemplo, serviço de streaming que você assina, de vídeo, de música, por exemplo, né? Você está lá dando seus dados para ele o tempo todo, eles estão o tempo todo analisando como é que você se comporta, e a resposta disso é que tem um serviço cada vez mais qualificado, mais adequado para você. O que não vai acontecer é, por exemplo, empresas que querem tomar dados das pessoas o tempo todo, mas não entregam nada, ou seja, né? Você recebe uma oferta que não tem nada a ver com o teu perfil, com o teu gosto e tal, isso dali eu acho que vai mudar muito o mercado. Isso vai acordar o mercado sobre o uso de dados, né? E isso tem todo mundo a ganhar, tanto o consumidor que vai ter a oferta mais adequada, quanto as marcas que vão ter uma conversa um pouco mais próxima com o consumidor e, no meio dessa história toda, diminuir um pouquinho essa quantidade de lixo eletrônico e spam que a gente recebe tanto hoje, né? Uma das principais considerações é que se você falar, olha, não quero mais receber e-mail daquela empresa de fato tem que descadastrar você, podendo até ser autuada lá na frente. Por enquanto, as multas não estão valendo, é importante dizer. Mas, assim, as empresas que não começaram a andar nessa seara têm que começar a se mexer agora. Eu confesso que me preocupa um pouco o processo de fiscalização e de judicialização, né? Porque tudo bem, tudo muito novo, né? A gente tem se preocupado agora em se debruçar sobre os novos assuntos, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando a quantidade de possíveis ações enfim, na justiça brasileira para discutir esses e outros desafios. Mas Fred, trazer a tua opinião sobre... A verdade é que nos serviços de streaming como Netflix, só o que tem são documentários que versam sobre esse tema, chamando a atenção para a gente, né, há um bom tempo, né? Exato. E o mais recente é o The Social Dilemma, né? O dilema social. Tá na moda esse. Tá na moda. É o assunto da semana. Exatamente. E vale lembrar uma coisa, né? A nossa LGPD, ela é totalmente inspirada no modelo europeu da GPDR, né? Então, a Europa tomou essa iniciativa, né? Principalmente por causa das redes sociais, por causa de todo esse trabalho dos streams, de tudo, de utilização, sem nenhum tipo de controle, tá, Luiz? Eu acho que o que você traz é pertinente, mas também a gente não pode ter a terra sem lei, né? Que também não há controle, não há uma orientação. Caio vai lembrar que a gente teve uma discussão dessa na NRF em janeiro, eu esqueci o nome dela, da Recode, né, que ela falando exatamente sobre isso, né? Por que não há um controle sobre essas plataformas, um mínimo de controle, né, que pelo menos permita as pessoas decidirem o que fazer com essa informação, até porque existem dados que mostram que mais de 50% das pessoas estão disponíveis para dar os seus dados, não tem problema nenhum, desde que, isso que o Caio falou, recebam de volta informação de qualidade, informação que eles querem e que os seus dados sejam usados só para os fins que eles decidiram. Então, essa é a grande mudança. A mudança da LGPD é a mudança do controle do que eu quero que faça com meus dados. Vem para mim. Lembra que a gente falou na semana passada da atualização do iOS, né, que trazia uma possibilidade de você... No caso da Apple, ela está tentando adequar o produto dela para o mercado europeu, para o mercado brasileiro, porque o americano não tem controle, né?
do Social Dilemma é muito baseada no mercado americano, que não tem controle nenhum, né? A gente já tem esse início, e eu fico feliz com o início. Mas, claro, como todo início, a gente vai ver aí... lembra do Código de Defesa do Consumidor? Quando a gente começou? Mesma coisa, tudo era, olha, vou lhe botar no PROCON, vou lhe botar no PROCON. Então, a gente tem um processo didático, né, de evolução da própria lei, né? Mas eu acho importante, chega num momento interessante e bem usado, acho que vai ser bom para todo mundo. Rapidinho, só para dizer que chega numa boa hora, porque com a pandemia, todos os serviços jurídicos no Brasil foram obrigados, aqueles que tinham projetos futuros anteciparam isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, os números publicados sobre produtividade são os melhores e maiores possíveis, portanto, uma justiça que sai diferente, portanto, uma justiça melhor preparada para avaliar, né, crimes e eventuais infrações de acordo com a nova LGPD, que a gente vai voltar a falar aqui, sobretudo, nos próximos capítulos aqui do 30 na Quinta. Bora para o próximo. Um segundo, coisa que a gente já tomou bastante tempo com essa pauta, mas eu falo assim, vai ser o fim daqueles famosos CDzinhos que se vendiam nos camelôs, nos grandes centros, com 2 milhões de e-mails, 3 milhões de e-mails. Isso vai morrer, porque se você disparar para um cara que não sabe, o cara aperta o botãozinho. Acho que, assim, uma frase para a gente marcar essa história é: o descadastro vai ser tão importante as marcas se antenarem quanto o cadastro nessa conversa toda. É isso aí, tem muito mais a ver sobre desaprender do que aprender, né? Vamos lá então. Um acróstico para isso: spam, sem permissão para se aproximar de mim. Olha que legal. Muito bem. O nosso homem das construções das letras, o nosso poeta do varejo. Vamos lá então. A próxima matéria que saiu aqui na Exame, tá? Que tem o seguinte título: o plano do Magalu. O Magalu, essa empresa que me parece um pouco recorrente nesse programa, né? Vamos lá. O plano do Magalu. Não importa o que eles façam na semana que vem, a gente não vai trazer eles aqui. É verdade. Olha, o plano do Magalu e do Sebrae para digitalizar 100 mil pequenas empresas. O Magazine Luiza e o Sebrae se uniram durante a pandemia para ajudar os pequenos negócios a vender online. 1.500 empresas foram capacitadas até agora. Olha, sabendo que as micro e pequenas empresas teriam mais dificuldades para digitalizar suas operações da noite para o dia por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sebrae decidiu buscar ajuda com os gigantes do e-commerce. Em abril, a entidade fechou um acordo com a varejista Magazine Luiza para facilitar a entrada das pequenas e médias empresas no seu marketplace por meio do programa Parceiro Magalu. O projeto, que estava sendo testado em São Paulo e Pernambuco, já auxiliou 1.500 empresas. Agora os parceiros decidiram expandi-lo para nível nacional. Então, só para finalizar, olha, a meta é ambiciosa: digitalizar 100 mil pequenos negócios até o final do ano que vem. O Sebrae acredita que os marketplaces como o do Magalu são um caminho mais estruturado para as empresas que precisam começar a vender online. Os sites de gigantes como a B2W, Via Varejo e Mercado Livre ofereceram um fluxo constante de negócios e ajudam os pequenos a organizar pagamentos e logística. Eu começo com você, Fred Alecrim. Que auxílio, hein? Poxa, que mão! O Sebrae, essa sinergia do público e do privado, auxiliando milhares e milhares de pequenos e médios Brasil afora, hein? Achei fantástico, Luiz. Eu, assim, né, você sabe, eu sou um grande fã do Sebrae. Comecei minha vida no mundo dos negócios como estagiário do Sebrae, passei depois para ser facilitador do Empretec, hoje tenho o Sebrae como grande parceiro. E nessas andanças aí pelo Brasil, Caio também já esteve comigo aí. Me lembro que a gente não estava na mesma juntos, mas Cajazeiras, né, Caio, no interior da Paraíba, da querida Paraíba, várias cidades aí no interior da Bahia, e a gente vê esse trabalho, cara, sensacional, incansável do Sebrae em conectar os pequenos negócios a espaços, a oportunidades que fortaleçam e buscar também um reconhecimento, né, através da lei das micro e pequenas empresas. E essa parceria é mais um passo muito bacana do Sebrae para levar esses pequenos aí para essa nova fase do varejo, que não é uma substituição do digital pelo físico, mas uma complementação, naquele mundo on-off, on e off gerando mais resultados, que eu tanto falo, digital, como outros falam, né? Então é muito importante isso, e eu vejo com bons olhos, e parabéns ao Sebrae por mais essa iniciativa.
Caio, quando eu vejo iniciativas como essa, eu imagino o Sebrae como uma grande tecla SAP para o pequeno e médio que pouco conhece ou quase nada conhece sobre e-commerce, ou seja, aperte a tecla SAP e entenda melhor e tire proveito disso, né? Cara, é porta de entrada. E eu acho legal, bacana um player como o Magazine Luiza está se colocando, porque é benéfico para eles também, porque está trazendo os caras para dentro do marketplace deles nessa história. E lembrando que tem uma pauta correndo em paralelo ali, né, com o Magazine Luiza e outras empresas, a Amazon também numa história, com o Correio, né? E depende do que acontecer no futuro próximo com o Correio, podemos ter um player como esse também dominando essa área logística aí do Correio. E isso faz mais do que sentido você estar se integrando, né, numa plataforma que tem venda, meio de pagamento e tal, isso dentro dos planos do Magazine Luiza, né, de fato, ser o gigante brasileiro já é, mas assim, ganha maior autoridade ainda como um gigante brasileiro de negócios aí, de varejo, um grande ecossistema, como eles mesmos usam a nomenclatura e como a gente acaba usando no nosso grupo lá também, a nomenclatura. Mas acho que é isso, mas é uma porta de entrada que o varejo tem que entrar, né? Que o varejo tem que entrar. Lembrando que quando a gente fala de varejo, a gente não fala só dos grandes ou dos médios players, mas a gente tem que lembrar, uma metáfora que eu brinco, eu falo, ó, muita gente no Brasil não conhece nenhuma cidade do Amazonas que não seja Manaus, né? Tem que lembrar que naquele grande estado tem uma série de cidades lá, e lá tem alguma cidadezinha que a gente nem sabe o nome, tem uma portinha vendendo lá chinelo, pingue e paçoca, e aquilo é um varejo, né? Então a gente tem que falar como é que a gente chega na digitalização daquele cara, na conscientização daquele cara, na maturidade de negócio daquele cara. Então aquele cara tem que se transformar radicalmente e virar gigante, tem que investir dinheiro nisso, mas como é que a gente auxilia com um caminho fácil para ele? Eu acho que o marketplace, ele é aprovado que é um dos primeiros caminhos de quem quer digitalizar a marca, né? E um apoio como o Sebrae / Magazine Luiza aí junto nessa história é muito interessante sempre. Ok. Luiz, Oi, Fred. só uma coisa, acho que vale ressaltar, né, que esse é um ano de inovação para o varejo. A gente já falou aqui de Pix, né, tem LGPD que tem a ver com isso, né, com toda essa coleta de dados, porque quem vai para o digital acaba trabalhando com essa informação do consumidor. Então é muita coisa, então é muito importante. Adorei tua metáfora da tecla SAP, é muito importante você ter um parceiro como o Sebrae ali para poder trazer esse mundo que é tão necessário para que ele evolua como negócio e já que é tão difícil competir com os grandes, que tem ali a sua possibilidade de também competir, existir e evoluir. Um abraço a todos que fazem parte do Sebrae Brasil afora, o parceiro dos brasileiros, como bem diz o slogan deles, né? Mercado e consumo traz essa matéria que é o próximo assunto da gente. Estações de metrô de São Paulo e do Rio passam a contar com lockers da B2W. Olha, quem fizer compras nos sites e aplicativos da B2W Digital, Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, poderá retirar os produtos em armários instalados em estações de metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ideia, segundo a empresa, é levar mais conveniência para os clientes. A iniciativa é mais um investimento da B2W Digital em inovação e em soluções online to offline, né? E é resultado de uma parceria com a plataforma Clique Retire, que já possui outros terminais de autoatendimento para retirada de compras online espalhados pelo país. Esse vou contigo, Fred, é mais uma das soluções que ganharam força no período de pandemia e que tendem a ficar e serem espalhados Brasil afora? Inclusive, né, a gente falou também sobre isso aí, o Caio estava falando aí da Magalu aí com Correios, né, e é essa busca pela última milha, né, então a gente tá vendo aí a B2W procurando se aproximar cada vez mais de uma entrega mais eficiente, mais rápida, estando mais próximo dos seus consumidores, e vale ressaltar que essa é o primeiro passo, né, como a matéria traz, futuramente tem postos de gasolina também, ou seja, você vai aumentar aí a capilaridade e aí a pessoa vai poder estar mais próximo ali da sua encomenda sem precisar andar tanto e poder ter mais possibilidade de ter o seu produto mais rápido e mais próximo de casa ou do trabalho. Caio, é sempre importante lembrar o conceito da última milha, já tratado neste programa, mas para você que de repente está chegando agora, que nunca ouviu falar nessa expressão, por favor, Caio Camargo, agora eu aperto você na tecla SAP. Não, de fato, a última milha é de fato de ajudar essa capilaridade de você chegar,
de alguma forma, a distribuição mais próxima, né? O fato é o seguinte, o nome do jogo no digital não é vender no digital, é entregar para o cliente, tá? E isso é a resposta, uma das respostas de uma B2W, que também é um grande player, né? Lembrando das marcas que operam no B2W, Americana, Submarino, Shoptime, né? Nessa história toda, marcas conhecidas, consagradas. Mas, assim, é uma das respostas, né? Quando a gente está falando, o Magazine ir lá para o correio, a Amazon abrindo CD e tal, o P2W está se mexendo para tentar encaixar. Porque o nome do jogo no digital é a entrega, tá? Entregar rápido, entregar bem para o cliente, é a disponibilidade. Eu costumo falar, nessa história, já falei isso aqui, a tua história, muitas vezes, que não é sobre ser digital, mas é sobre estar disponível para o cliente. E isso operar a logística, operar essas questões é de suma importância. Então, eu vejo isso como uma grande resposta de mercado deles, uma ação interessante e que deve multiplicar com certeza. Tá, então, o próximo assunto agora, vamos mudar de assunto para falar sobre startups. Evolução nas compras. O Brasil tem mais de 600 startups de varejo. Matéria essa publicada lá no portal do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. O varejo ampliado brasileiro, que inclui automóveis e materiais de construção, foi estimado em 1,91 trilhão em 2019. Esses números certamente foram abalados pela pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, tanto os consumidores quanto o próprio varejo se tornaram mais digitais e 644 startups brasileiras estão ajudando a revolucionar a forma como compramos. É o que analisa o Distrito Retail Tech Report, divulgado antecipadamente para pequenas empresas e grandes negócios. A pesquisa mapeou Retail Techs em vertentes como ambientes virtuais, e-commerce, engajamento do consumidor, inteligência artificial, internet das coisas, logística, operações, pagamentos e sustentabilidade. E a matéria segue falando sobre o perfil das Retail Techs, mas melhor do que ler é trazer a opinião de Caio Camargo. Cara, eu rebato um pouco esse número, porque esse número é super complexo hoje para você entender. Duas coisas são complexas. Primeiro, esse número, o quanto real de fato, o quanto isso é um censo que abrangeu tudo que é de fato o Retail Tech no Brasil, né? A Bain Startups, por exemplo, é uma discussão gigante até de quantas startups a gente tem no Brasil. Primeiro, entendendo o que deveria ser uma startup, tá? Startup é uma empresa que ainda tem uma teoria nova de mercado, está trazendo alguma coisa nova, uma sugestão nova para resolver uma dor específica que não foi resolvida pelo mercado e ter um modelo de negócio, às vezes, escalável. Isso é uma startup. Pessoa que enrolava brigadeiro no sítio de horário, resolve fazer no anti-horário brigadeiro, isso não quer dizer que torna ela uma startup. Eu vejo eu sou uma empresa de RP. Oi? Caio, eu gosto muito desse conceito, realmente, porque você tem vários conceitos do que é startup. Para mim, pegando o que você falou, é aquela empresa que está validando o modelo de negócio, né? Pegando o que você falou. Então, porque se você falar assim, é uma empresa de um RP, que é uma coisa mais do que consolidada no varejo. Se eu criar mais uma empresa de RP, não quer dizer que eu sou uma startup só porque é um novo negócio, com uma molecada nova operando. Tem que ter uma proposta nova de negócio, um modelo novo de negócio. Não precisa ser a solução em si, mas é o jeito que você opera essa solução, por exemplo, né? O modelo de negócio em si nessa história toda. Vamos lá. E a outra questão muito complexa nisso é o que de fato é uma Retail Tech, tá? Porque você pode ter uma fintech que opera para varejo, né? Ela não é uma Retail Tech, ela está no fintech. Eu costumo falar que Retail Tech é o termo mais sujo de todas as techs existentes. Uma fintech é muito claro você entender o que é uma fintech, mas uma Retail Tech, você pega uma AdTech ou Martech, né, que são as de anúncio, trabalhando para o varejo, uma fintech, uma Logitech, que é de logística. Então, esses termos acompanhando as startups, os techs da vida, eles são meio complexos hoje para você colocar. Oi? Essa mania que a gente tem de taguear as coisas, de botar um label e cada vez mais específico. Não, vamos lá, é super interessante você falar que quem está virado canhão para varejo é uma Retail Tech, mas assim, não existe a essência do que é uma Retail Tech, né? Elas são fintechs, adtechs, martechs, logitechs, elas são uma série de outras funcionalidades na raiz do negócio que acabam indo para o varejo também. Então é difícil definir esse número, mas é um número. Já falamos no passado em outros reportes de 400 e poucas empresas. Mas eu falo para vocês, gente, pessoalmente, Caio Camargo, nos últimos 3 anos eu falei com 400 empresas de Retail Tech nessa história. Então eu já falei com quase tudo que já tem disponível no país? Não. Outra questão do estudo que também acho complexa é quando a gente coloca no meio da seara
startups bem, às vezes, em início de desenvolvimento, como a Vtex, por exemplo, que eles colocaram lá como startup, né? Tudo bem, você pode falar que o Uber ainda é uma startup, né? Porque foi um modelo de negócio novo, disruptivo e tal. Então, assim, essas terminologias, esse entendimento do que é o que, ele diferencia, ele dificulta um pouco entender essa história. Mas a parte boa, as startups estão aí, cada vez em número maior para o mercado, ofertando soluções interessantes para resolver problemas e às vezes em questões de custo muito interessantes. Então vale a pena sempre o varejista, o empreendedor se aproximar desse ecossistema, entender, né, nesse volume de negócios, de opções que você tem aí, leque de opções, o que pode te ajudar hoje a ter resultados diferentes. Ponto. Fred Alecrim, nosso tempo voou hoje, hein? Vamos lá, tua opinião para a gente seguir para a próxima matéria. É isso, eu acho que o ecossistema de startups ele é muito benéfico, né, e faz todo sentido aí e tem ajudado demais. Eu gosto quando fica essa segmentação por área de atuação, né? Fintech, edutech, onde ela está atuando, se é no varejo, se é na indústria, se é em serviço, aí é outra coisa, né? Então, eu acho que é muito útil, fico muito feliz desse crescimento aí das startups, porque é uma das formas do varejo, da indústria, do serviço, acelerar o processo de inovação dentro delas, como a gente já falou aqui várias vezes. Ok, matéria publicada lá no Mercado e Consumo é o nosso próximo assunto. Rent the Runaway reformula plano de assinatura durante a pandemia. A Rent the Runaway está reformulando seus planos de associação, eliminando a opção de aluguel ilimitado à medida que os consumidores mudam o que vestem e como compram roupas durante a pandemia do coronavírus. A pandemia, no entanto, acelerou muitas das decisões e investimentos que a empresa está fazendo. Ela anunciou planos no mês passado para fechar permanentemente suas lojas, mudando seu foco para o digital e expandindo sua rede de caixas de depósito. Rent the Runaway, por favor, Fred, relembra o que ela faz para nós aqui. Ela já foi pauta do nosso programa, mas para quem está chegando hoje, para entender melhor, e o foco dessa notícia, né, que fecha a loja e foca 100% no online. Vamos deixar só o Fred com essa, tá, Luiz? Tá bom. A Rent the Runaway faz parte da economia circular, é uma marca, uma das pioneiras que cresceram, que se tornaram conhecidas aí como marca que trabalha com produtos que a gente conhece aqui como segunda mão, né? Então faz o aluguel de roupas e isso tem crescido bastante, principalmente tem pesquisas que mostram que, por exemplo, as mulheres usam em torno de são 30%, né, do guarda-roupa, do que está ali no guarda-roupa. Então, que isso poderia ser utilizado não de uma forma comprada de uma forma fixa, mas que você pode, sim, ter como aluguel, e é muito interessante, a marca é muito boa, e mostra que você não tem que ter desapego às suas estratégias. Também é recente que eles abriram loja física e optaram por mudar essa estratégia, e eu acho que isso todo negócio tem que estar com a mente aberta para ver aquilo que é melhor hoje. Eu estava falando hoje num papo com a turma que não é roadmap mais, né, que é o mapa, é física, é road trail, é trilha. E para trilha não é mapa, é GPS. Ele tem que apontar o norte. A estratégia você vai mudando, né? Então eu estava falando sobre isso hoje. Ok. Vamos rapidamente aqui para o destaque da semana, é isso? Vai ser nosso destaque, exatamente. Matéria publicada aqui. Aí o destaque vai ser para o Caio. Tá bom. Globo divulga estudo prévio sobre o consumo na Black Friday, matéria publicada aqui no M+. É isso? Exatamente. Pesquisa muito além da Black Friday da Globo mostra consumidor disposto a voltar às compras, tanto pela internet quanto pelas lojas físicas. Nosso tempo está correndo, Caião. Mas me fala aí, cara, é a próxima esperança do varejo? É a próxima esperança do comércio brasileiro? Olha, cara, eu acho que é bola de cristal adivinhar isso ainda, e ainda tem uma neblina muito forte rolando. Tem uma expectativa de vacina, a rua começando a retomar, então... Mas eu acredito que a gente vai ter, se você considerar só o e-commerce isolado, uma Black Friday histórica, porque as pessoas não estão dispostas a comprar, estão querendo promoção, estão querendo tomar uma normalidade. A Semana do Brasil, como a gente falou, deu uma reativada, mas a gente sabe que é na Black Friday que vem essa onda promocional mais forte. Teremos uma grande Black Friday, eu não tenho dúvida disso. Se isso vai ser o movimento que vai salvar o varejo, são os 500. Não retomam o que se perdeu esse ano de jeito nenhum, mas nós vamos ter um número histórico de Black Friday, não tenho a mínima dúvida dessa história.
Atenção, empresas Brasil e do mundo, preparem-se para Black Friday. Esse foi o 30 na Quinta desta quinta-feira, dia 24 de setembro, a 12ª edição. Fred, Caio, muito obrigado. E a você que nos acompanha aqui todas as quintas-feiras e principalmente nos podcasts aí, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, se inscreve aqui e compartilha a nossa mensagem para o mundo inteiro. Valeu? Tchau, turma. Até semana que vem. Tchau. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.